A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é uma viagem, uma viagem sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E vamos a essas primeiras páginas que hoje, para variar, estão agitadas com CPI e a nossa politiquinha. Folha de São Paulo. Ex-chefe da PRF é preso sob suspeita de interferir na eleição. Vou mostrar as manchetes. Dei uma cortada aqui no Estadão. Candidato a presidente do Equador é morto em atentado. Quilombolas indígenas usam redes contra tráfico do Nordeste. Redes? Não, usam drones. Usam drones. Você vê a que nível está chegando. E o valor, com queda na taxa de juros, bancos acreditam em segundo semestre melhor. Está aqui, ó, o valor, que é um jornal de O Globo. Aliás, se você for vendo os jornais, ainda não está exatamente claro como eles vão se posicionar em relação a Lula e Bolsonaro agora. Todos são contra Bolsonaro, mas não tem o namoro assim garantido com Lula. As televisões a gente pode imaginar que, na maioria dos casos, há uma proporção em relação à publicidade que as televisões oferem do poder público, no caso, o governo federal. Tem uma luta por publicidade num momento em que as emissoras de televisões, os jornais também, não vão bem. O meio de comunicação não vai bem. Nos últimos dias eu não sei se há alguma recuperação, parece que sim. E os cortes das emissoras de televisão continuam, nos jornais também. Redução das equipes de cobertura, etc., etc., e note com uma queda de qualidade, Eu atribuo essa queda de qualidade à falta de correia de transmissão que era feita pelo pessoal mais antigo, mais velho, nas redações. Conversa, ensina, mostra como faz, chama atenção, tudo isso forma uma correia de transmissão que está sendo desmantelada devido à situação econômica que obriga jornais e emissoras de rádio e televisão a reduzirem os seus plantéis, as suas equipes de cobertura e as suas equipes de redação. Está aqui a manchete do Globo, está aqui, olha aí, PF vê provas de ação ilegal da Polícia Rodoviária Federal para sabotar eleitores de Lula. Vamos ficar aqui no Globo. Ex-diretor Silvinei Vasquez é preso. Dados dos celulares indicam articulação com pasta da Justiça. Uma operação da Polícia Federal, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, levou à prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária, Silvinei Vasquez, e demonstrou a coleção de provas e indícios que os investigadores já obtiveram sobre as blitzes da PRF no dia do segundo turno da eleição de 2022, com o suposto intuito de atrasar a chegada de eleitores às urnas em regiões onde Lula tinha mais votos. Dados obtidos dos celulares de servidores da PRF
e do Ministério da Justiça e mensagens trocadas entre eles, além de depoimentos à investigação, levaram a PF a concluir que Vasquez comandou uma reunião com 47 funcionários de liderança da PRF no dia 19 de outubro, na qual deu a ordem para que fossem feitas operações com policiamento direcionado nas áreas com mais eleitores de Lula. A investigação afirma que o levantamento que embasou o plano foi feito pelo Ministério da Justiça, à época chefiado por Anderson Torres. Ontem me contaram uma história de investigações, né, através dos telefones apreendidos. Por exemplo, o ajudante de ordens, né, o tenente-coronel Cid, teria apagado várias das mensagens contidas em seu telefone, mas elas foram para a lixeira e ele não apagou a lixeira. Simplesmente, várias pessoas não sabiam como apagar. Apaga em tese, porque se a polícia quiser, ela vai a fundo, tem mecanismos de busca que conseguem, digamos, ressuscitar essas imagens. Mas estava na lixeira, foi muito fácil, são milhares e milhares de mensagens, o mais difícil é decodificar essas mensagens. Mas tem muita gente que vai ser implicada, especialmente por ter mentido à CPMI. Mas fica estranho, e a gente vai até o gabinete institucional, né, que comanda a segurança e o serviço secreto, o pessoal não sabia muito bem mexer com o WhatsApp. Problemas, né? Problemas. Vamos ver o que vai acontecer. Não quero enfiar pela sua goela um monte de pequenas informações, porque o que vale é essa coisa maior. Quer dizer, querem pegar o Bolsonaro mesmo, estão... Ontem foi um dia aziago, né? Um dia de azar para a equipe bolsonarista, porque eles perderam em diversas áreas da ação investigatória. Bolsonaro está em maus lençóis. Olha aqui a charge falando em Bolsonaro, a charge do Chico Caruso. Você e eu somos iguais, nunca fomos leais. Está aqui. O Trump também está enrolado, né? Mas continua candidato a presidente. Candidato a presidente do Equador é morto a tiros após comício. Ele é um candidato que uns classificam de direita, outros de centro-direita. Há 11 dias da eleição, Fernando Villavicencio foi assassinado após fazer comício em Quito. O jornalista, candidato de uma coligação de centro e em quinto lugar nas pesquisas de intenção de voto, tinha como bandeira o combate à corrupção e ao narcotráfico. O presidente Guilherme Lasso culpou o crime organizado. Aí é preciso ver, e é mais uma demonstração que a América Latina ainda tem uma grande presença do faroeste americano. Aqui mata-se a torto e a direita, torto e a direito. Desculpe, Freud explica. Ninguém tem uma noção exata de que a civilidade deve comandar, e assassinaram. Viram uma notícia de jornal, assassinaram. Gravidade da perda de uma vida. E uma vida política. Uma vida política, quer dizer, a sanha pelo poder
provoca essa loucura. Não sei se foi o crime organizado, não sei, mas o fato é o seguinte, quando você não consegue derrotar nas urnas, quando você teme, quando você quer realizar algo contra o seu adversário, que devia ser algo no campo da discussão, da demonstração, da evidência, da história, não. Aqui vai na base do revólver. Né? E muito, você vai vendo países e tudo isso. Mesmo aqui no Brasil, na política do interior, a gente vê um atentado, e os jornais registram com a maior naturalidade. Muito provavelmente as pessoas já passam os olhos e mudam a leitura do seu texto, porque isso já faz parte do cotidiano. Daqui a 10 anos, do jeito que vão as coisas, a gente vai ter saudade de hoje. Perdão bilionário de multa da JF racha o Ministério Público Federal. Olha aí, procurador pede anulação de decisão de colega, um colega só, que diminuiu em 6 bilhões e 800 milhões multa do grupo de Joesley, olha, esqueci como se pronuncia, quem brincava era uma rádio antiga, que era uma brincadeira de rádio, era uma caricatura de rádio APRK30, não é assim que se pronuncia. Joesley Batista. Joesley Batista, aquele que conversou, lembra, gravou o Temer, reduzir, você imagina o que é a multa? Reduzir em 6 bilhões e 800 milhões. É uma divisão, eu não sei quem tem razão, não vou entrar nisso, mas a gente sempre fica suspeitando, né? A gente sempre fica suspeitando. Agora, um procurador só tomar uma decisão dessa, eu acho estranho. Porto Alegre, um homem é preso com quase 100 quilos de maconha na freeway. Isso acontece todo dia. Eu sempre, quando vejo essas prisões por drogas, eu fico pensando, imagine o que não pegaram. Deixa eu ver, deixa eu mostrar para você o boletim da CNN. O candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, do movimento Construir, foi assassinado nesta quarta-feira em Quito. Ele deixava o comício político realizado no Anderson College, quando foi baleado várias vezes. Aí tem solidariedade do presidente da República, tudo isso, videotape. Vamos ver se descobrem, né? Vamos ver se descobrem, as eleições equatorianas estão aí. Pesquisa Quest. Os ministros da Fazenda, da Justiça e do Planejamento são os integrantes da esplanada melhor avaliados pelos deputados federais. Então são ministro da Justiça, do Planejamento e da Fazenda. Fernando Haddad, Flávio Dino e Simone Tebet têm entre 48% e 52% de aprovação, segundo a pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quinta-feira, que pediu a avaliação de 6 nomes do grupo de ministros de Lula. O pior resultado foi de Rui Costa, da Casa Civil. Olha, quando você pergunta para um deputado ou para um senador uma avaliação, evidentemente, não é uma avaliação que ele vai te dar por trabalhos prestados, por correção, enfim. Não, ele vai parametrar essa avaliação
basicamente pela relação com ele. Ah, foi atendido, atendeu meus pedidos, nomeou as pessoas que eu pedi para nomear, me atende imediatamente ao telefone, as pessoas que eu recomendo são bem tratadas no gabinete dele, as verbas saíram dentro do prazo, eu pedi mais, veio. É isso que parametra essa avaliação. E no caso, o Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil, tem sido acusado de retardar, de demorar muito para atender aos pedidos de deputados, senadores, inclusive os do Centrão. Aliás, o Centrão, olha que história. Você lembra que o Rui Costa, que é o principal ministro do governo, porque ele articula os outros ministros, ele é o ministro-chefe da Casa Civil, ex-governador da Bahia, num cochilo do governo, tinha sido intimado, né? Tinha sido convocado, não é convidado, é convocado, tinha obrigação pela CPI a CPI dos camponeses, a CPI do MST. Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, usando os seus poderes, cancelou essa convocação. Cancelou. Com isso, meus filhos, ele liquidou a CPI. Ele liquidou a CPI, desmoralizou, tirou potência da CPI, né? A CPI pega o principal assessor, né, o principal ministro do presidente, intima, né? Ele tem que prestar depoimento. Foi governador da Bahia, onde há muita atividade com invasões do MST, e aí desculpe, ministro, claro, desculpe, presidente da Câmara, Arthur Lira, claro, ele tem lá, sempre tem um advogado que preenche as necessidades jurídicas, uma justificativa jurídica. Tem mesmo, mas, desculpe, viu, isso deu bandeira, viu, deu bandeira. E mostra mais um trabalho que ele faz para o governo Lula, embora, como ainda não tenham saído os nomes, os ministérios, tudo aquilo que o Centrão quer, e o Centrão vai participar do governo, vai prestar favores, enfim, aí não é banditismo, não, é uma ação política, como se fosse um partido. Então, ele deu uma demonstração de boa vontade, mas os nomes ainda não saíram. Dizem que vão sair na semana que vem, mas o presidente Lula tem severas dúvidas. Tira a ministra dos Esportes, uma pessoa consagrada no esporte brasileiro, troca um, troca outro, lealdades em jogo, faltam lugares, vão criar, de repente criam mais um ministério. Estão criando o cargo, na Codevasp criaram mais um cargo de diretor para nomear alguém lá, uma senhora. Coisas que eram criticadas do governo Bolsonaro agora estão aí, tranquilas, no governo Lula. O Lula, que ontem teve uma derrota mesmo nessa conferência do clima lá em Belém do Pará, porque o relatório que saiu, um relatório que nem mexe com a desmate zero e muito menos com a questão da exploração ou não de petróleo, o que divide o mundo, divide a América Latina e divide o mundo. Então, o presidente Lula ainda pretende liderar, né, essa parte do mundo, esta parte da América Latina, e pretende se firmar como um líder mundial pró-clima e tal.
Não conseguiu. Tem duas grandes derrotas no panorama internacional. Eu não vou discutir verdades, mas ele é visto pelos Estados Unidos e pela União Europeia como apoiador da Rússia na invasão da Ucrânia. Você não pode ter tolerâncias com o invasor, e o Lula tem. Eu não quero entrar, eu já estou entrando, não quero entrar nessa discussão. Claro, ele está apoiando o invasor. Aí tem todos os jeitinhos, a maneira, aí diz que não, vai e volta, mas gravou essa imagem, prejudicou essa tentativa de o Brasil botar a cabeça para fora via Lula por uma liderança, por uma participação nos assuntos mundiais, né, para ser reconhecido como, gostam de chamar, como player, né, de decisões mundiais importantes. E segundo, essa tentativa dessa reunião, ele titubeou nessa questão da exploração do petróleo. Por diversas razões, até uns para evitar concorrência, tem 1000 razões. Tem uma disputa de caráter político nessa exploração equatorial da foz do Amazonas. Lá, e o Lula já se declarou a favor. Tem uma outra coisa dele interna essa semana que é a aprovação de tratamento de ozônio por um decreto, ozônio, né? Coisa que está em discussão, tem muita gente que gosta, eu conheço gente que tem resultado ótimo, mas a ciência ainda não aprovou. Estou chamando isso de a cloroquina do Lula. Ele não defende, ele não saiu aí recomendando, mas ele definiu como válido contra a ministra da Saúde, a doutora Anísia, né? E pronto, deu uma legalizada aí no ozônio. Um gás que tem gente que acha que, além de não fazer bem, pode fazer mal. Eu não vou discutir a parte técnica disso, porque confesso que não entendo, é óbvio, não entendo nada disso. Tem a pesquisa Quest, os ministros do Supremo vão ter um pequeno aumento de 5,4% no orçamento de 2024. Tem toda uma história do Silvinei Vasquez, ele também estava se preparando para ser candidato a uma prefeitura lá da área de Santa Catarina, perto da capital, chama São José, na região metropolitana de Florianópolis, né? Ele teria o apoio do governador Jorginho Melo, mas parece que esse barco do Dr. Silvanei está afundando. Dizem que as provas são contundentes. Aqui tem uma coisa estranha, mas é bom a gente... O governo estuda a manobra para pagar precatórios em dia sem estourar a meta. Não sei, fica parecendo um milagre, mas tem milagre, né? Claro que estão ajustando o mecanismo, tentando ajustar o mecanismo. Até hoje não conseguiram, empurram, ficam devendo e caem na cabeça do credor, né? Tem gente aí morrendo, toda hora aparece um velhinho morrendo, que tem que receber um dinheiro, está doente e não recebe. Não recebe desapropriação, um monte de coisa. Dívidas com funcionários, aquelas histórias terríveis que estão no noticiário já há muito tempo. Tem uma novidade aqui boa. O Japão deixa de pedir visto de brasileiros. Acordo com o Brasil é de isenção recíproca e vale para viagens de 90 dias. Vai intensificar a questão do turismo, claro, entre os dois países,
Viagens de negócio com os Estados Unidos, nada, só promessa, por enquanto. Nada, e aí para conseguir ser entrevistado por um visto está demorando meses. 1 ano e pouco, diz o Cássio. 1 ano e pouco para você marcar uma entrevista da qual vai sair a decisão se você recebe o visto ou não. Se eles desconfiarem que você quer viajar como turista para ficar nos Estados Unidos, clandestinamente, te gongam, se eles desconfiarem. Após fala, Zema despenca em popularidade digital. Governador, eu não vou discutir a tese dele. Respeito o Nordeste, conheço o Nordeste, vi durante algum tempo as vicissitudes da população, mas vocês aí no Nordeste têm algumas lideranças, viu, que chamam de coronéis, que eu conheci também, pelo amor de Deus. Coronéis e sua prole, né, que continua aí liderando, blá, blá, blá. Então, quando o Zema fala, eu vejo esse tipo de gente. Não vejo o nordestino. Aliás, São Paulo tem, dizem, a maior população nordestina do país. Então, não tem preconceito. É uma visão dessas lideranças que vêm lá do tempo de Cabral e algumas até antes. Aí a Folha faz um editorial sobre perdulários, partidos perdulários que querem aumento. Tem uma coisa que eu separei aqui, por isso que eu recortei e deixei recortada a primeira página do Estadão, porque na última tem uma notícia pequenininha que devia ser maior, que é a Polícia Federal cumprindo mandados contra empresários de futebol, jogadores e dirigentes, né, na operação Jogada Ensaiada, que é aquela coisa de aposta, né? Aí um jogador confessou, o Aleph Manga, confessa ter ganho 45 mil no esquema das apostas e é suspenso. Atacante admitiu ao STJD que aceitou receber para levar um cartão. Foi punido com 360 dias de gancho e multa de 30 mil. Eu acho uma punição branda, porque se continuar isso, enfim, apostas, jogo. Tem uma campanha para legalizar o jogo do bicho, cada vez maior, jogos aí, jogos aqui, cassinos, começando lá de baixo, vem devagar. Isso está óbvio, o governo articula com o Centrão, esvazia a oposição da CPI no MST, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E aí... o Supremo está julgando o juiz de garantias. Juiz de garantias é o seguinte, parece... Não, uma coisa simples. Nos processos, hoje, o juiz comanda o processo, comanda as investigações, etc., e ele mesmo julga. Aí teria um juiz para preparar um processo e ouvir as testemunhas, blá, 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 e outro para julgar, para separar as duas coisas. Você imagina que isso, para organizar o judiciário todo, vai custar, eles dizem que não, que os juízes serão aproveitados, um fica aqui, outro fica ali, substitui e tal, mas também para implantar não vai ser mole. Eu tenho medo que os processos demorem muito mais, já demoram anos às vezes. Então, estão propondo que seja aprovado, né, o Toffoli, que é o relator, quer que seja aprovado e ele sugere 12 meses. O Toffoli sugere 12 meses para começar, aí são 12 meses ainda prorrogáveis. Teve uma mega explosão numa fábrica de fogos
perto de Moscou. A Rússia diz que foi um acidente, os ucranianos ficaram quietos, mas os ucranianos estão fazendo a guerra chegar no território da Rússia, o que apavora Moscou. O que apavora Moscou e vai colocando devagarzinho numa situação grave o presidente Putin. Pronto. Vou contar para você agora quem tomou cafezinho conosco. Geraldo Nunes, que não é o Geraldo Nunes jornalista, né? Eu já pensei que era, mas aí um amigo conversou com ele no Rio, mas gostaria de saber onde anda essa figura simpática da Rádio Bandeirantes, comandava o helicóptero do trânsito. Eu me lembro que uma vez esse helicóptero caiu com o Geraldo e tudo, ele se safou, que não aconteceu com o querido Boechat, caiu na Marginal, numa das marginais, aqui uma das vias principais de São Paulo. Bom, Lourdes Bezerra, Lia Messias, Moisés Madaloso, Paulo Alexandrino, Ricardo Ferreira, Sônia Maceno, Aguinaldo Silva, Francisco Alvarenga, Eduardo Albuquerque, Paulo Martinho, Denilson Reis, Sueli Francischini, Zenóbio Junges, Antônio Saad, de Itabuna, na Bahia, Alexandro Júnior, de Pernambuco, Dudu Santiago, de Vitória da Conquista, Liliana Vale, de BH, e Lutaroco, é isso? De São João del Rei, nome de uma cidade que evoca Tancredo Neves. Pessoal, muito obrigado por sua atenção, né? E espero a sua presença amanhã nesta mesma sintonia. Pode falar sintonia também, tem que usar os termos moderninhos, é sintonia. E contar com a sua simpatia, a sua presença, e não quero convencer ninguém de nada, quero que você medite, pense, faça um exercício político na sua mente. Muito obrigado, bom dia.